Meditação diária, 19 de novembro. A linguagem da empatia. O adicto encontraria desde o início toda a identificação necessária para se convencer de que podia ficar limpo através do exemplo de outros adictos que vinham se recuperando há vários anos. Texto básico, página 96. Muitos de nós assistimos à nossa primeira reunião e, não estando completamente certos de que NA era para nós, encontramos muito para criticar. Sentíamos como se ninguém tivesse sofrido como nós ou como se não tivéssemos sofrido bastante. Mas escutamos e começamos a ouvir algo novo, uma linguagem sem palavras, com suas raízes no reconhecimento, crença e fé. A linguagem da empatia usa poucas palavras, é mais sentida do que falada. Não dá qualquer sermão ou aula, ela escuta. Ela pode alcançar e tocar o espírito de outro adicto sem falar uma simples palavra. A fluência na linguagem da empatia vem através da prática. Quanto mais a usamos com outros adictos e com o nosso poder superior, mais entendemos esta linguagem. Ela nos mantém voltando. Só por hoje, eu vou ouvir com meu coração. A cada dia, vou me tornar mais fluente na linguagem da empatia. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. A meditação fala de uma linguagem da empatia, algo que é mais sentido do que falado. Exato. E descreve assim perfeitamente a cabeça de quem chega, né? Cheia de crítica, se medindo com todo mundo. Totalmente. Ah, será que eu sofri o bastante? Mas ninguém sofreu como eu. Essa comparação toda, sabe? Parece uma muralha. É uma muralha. Como é que a gente aprende uma língua que nem usa palavra quando a mente da gente tá gritando o tempo todo com essas comparações? Olha, o fascinante é que essa muralha que você falou, da comparação, ela é justamente o contrário da empatia. O oposto. O oposto. E não é um obstáculo qualquer, é a manifestação do cerne da doença da adição, que a literatura de NA chama de auto-obsessão. O livro Viver Limpo é muito direto nisso, né? Ele diz, o cerne da nossa doença é a auto-obsessão. Ele precisa ser tratado desde o início de nossa recuperação e para o resto de nossas vidas. Certo. Então, quando a meditação fala em aprender a linguagem da empatia, ela não está falando de algo bonitinho, sentimental. Está falando do antídoto... Do remédio mesmo. No antídoto direto para o núcleo da doença. Mas essa comparação não é também, sei lá, um mecanismo de defesa? A pessoa talvez se sinta tão única na sua dor que se identificar com os outros parece que vai invalidar o que ela sentiu. Sim, com certeza. Tipo, se a dor dele é como a minha, então a minha não é tão especial assim. Como é que o programa lida com essa resistência? Porque ela é muito humana, né? Você tocou num ponto crucial. É um mecanismo de defesa, sim, só que é um que mantém a gente isolado, numa prisão. E a empatia é a chave que abre essa cela. E o como, a prática para girar essa chave, começa de um jeito muito mais simples do que parece. É saindo da própria cabeça. Viver limpo define a empatia como a capacidade de se conectar com os outros no nível do coração e do espírito. E o primeiro passo prático, a própria meditação dá a dica, é ouvir, ela diz. Continuamos ouvindo. Só que não é qualquer escuta. Não é ouvir para responder, nem para comparar, muito menos para julgar. É uma escuta para, absorver. Claro. Porque se a gente julga o outro, a gente está, na verdade, treinando o músculo do julgamento, que uma hora se vira contra a gente mesma. Exatamente. Suspender o julgamento lá fora é um jeito de calar o crítico aqui dentro. Faz todo sentido. Mas só ouvir não é meio passivo demais? A pessoa chega quebrada, precisando de algo ativo para se agarrar. A escuta por si só já quebra o isolamento? Ótima pergunta. Porque a escuta é só a porta de entrada. É uma ação, sim, uma ação de receptividade. Mas a fluência na linguagem da empatia... vem através da prática. Tá no texto. Isso. E essa prática envolve ações bem concretas, que tiram a gente da passividade. A primeira, e talvez a mais curiosa, é a partilha honesta. Como assim? Embora a empatia use poucas palavras para ser recebida,
muitas vezes ela precisa das nossas palavras para ser oferecida, sabe? Entendi. Tem outra meditação, a de 12 de novembro, que diz: quando contamos nossa própria história com honestidade, alguém poderá se identificar conosco. E viver limpo complementa: quando somos honestos e reais, nos conectamos com as pessoas. Que paradoxo incrível! Né? A gente tem que falar para aprender uma linguagem que é mais sentida do que falada. Exatamente. Partilhar a nossa verdade sem máscara é uma forma super potente de falar essa linguagem. Ok, isso resolve o meu lado da equação, de me fazer ser entendido. Mas e o outro lado? Como é que eu quebro a minha barreira de olhar para o outro e pensar: ah, ele é diferente, ele não vai entender a minha dor? Como eu saio da comparação e vou para a conexão quando eu estou ouvindo? Aí entra a segunda prática. Treinar o foco na identificação, não na comparação. É um exercício consciente, sabe? De procurar semelhanças. Isso. Semelhanças nos sentimentos, não nas circunstâncias. A história da pessoa pode ser completamente diferente da sua. Outra droga, outra cidade, outra vida. Outra classe social, tudo. Tudo? Mas o sentimento de medo, de solidão, de desespero, ou até de esperança, isso é universal. É o que conecta. É o que conecta. Viver limpo descreve o alívio que isso traz, falando que a identificação que sentimos quebra o controle dessa auto-obsessão e nos liberta de nós mesmos. É aquele momento do uau, não sou só eu. E essa identificação é o que acende a esperança, né? A meditação de 5 de abril fala disso. Descobrimos que outros andaram o mesmo caminho tortuoso que andamos e ainda foram capazes de achar recuperação. Sim. Aí a gente começa a acreditar que, opa, talvez seja possível para mim também. Então a identificação não é só alívio, é sobre possibilidade. Exatamente. A esperança é o combustível. E com esse combustível, o programa nos convida a botar o carro para andar. Isso nos leva à terceira ação, que talvez seja mais poderosa contra a auto-obsessão. O serviço. Serviço. Servir aos outros é a empatia em movimento. É a mudança de chave de o que eu posso tirar daqui para o que eu posso oferecer. Deixa de ser sobre mim. Deixa de ser sobre você. O Viver Limpo diz: o serviço neutraliza o egoísmo e aumenta nossos sentimentos de autoestima. Te tira do centro do seu próprio universo. É o que a meditação de 31 de janeiro fala. Em vez de procurar servir apenas a nós mesmos, começamos a servir os outros. Exatamente isso. Tá, então essas práticas, ouvir sem julgar, partilhar com honestidade, servir, são tipo o treino da empatia num lugar seguro, dentro do programa. É o campo de treinamento. Mas e o teste de verdade? Lá fora, na vida, lidando com os destroços do passado. Como essa ferramenta funciona na hora de encarar os relacionamentos que a adicção quebrou? Bom, aí é a aplicação definitiva. A linguagem da empatia não é só para a gente se sentir bem em reunião. Ela é a ferramenta central para o processo de reparações. Passos 8 e 9. Exato. Pensa no 8º passo, fazer uma lista de todas as pessoas que a gente prejudicou. Isso, na essência, é o exercício de empatia mais profundo que se pode fazer. Ele te exige sair da sua perspectiva, das suas justificativas e tentar se colocar de verdade no lugar do outro, para entender o mal que você causou. Nossa, eu nunca tinha pensado no 8º passo desse jeito. Como assim? Que ele não é só uma lista de erros, um inventário de culpa. É um convite forçado a se colocar no lugar do outro. A gente é obrigado a tentar sentir a dor que causou. Exato. Isso muda tudo. O passo deixa de ser sobre mim e meus erros e passa a ser sobre o outro e o sofrimento dele. Perfeito. O texto básico diz que o propósito desse passo é nos ajudar a criar uma consciência de que estamos, aos poucos, ganhando novas atitudes no trato com outras pessoas. É uma reprogramação da nossa capacidade de se relacionar. Uau! E o seu 8º passo é essa conscientização empática, o 9º passo é empatia em ação. Fazer reparações não é só pedir desculpas. Não, desculpas são só palavras. Exato.
Reparações são mudanças de comportamento. E essa é a grande diferença que o Guia para Trabalhar os Passos mostra, né? Entre um me desculpe e uma reparação de verdade. A reparação vira um compromisso de mudança. Sim. Mudar o comportamento é a maior prova de empatia que se pode dar para alguém que foi ferido. É dizer com ações: eu entendi tanto a sua dor que eu me comprometo a nunca mais causá-la. Você pegou o ponto central, e a ação beneficia os dois lados. Ao mudar o comportamento, você não só repara o dano no outro, você quebra um padrão destrutivo em você mesmo. É a prova de que a mudança interna aconteceu. É um processo brutalmente honesto. E no fim, a gente descobre que empatia não é sobre ser bonzinho, é sobre ser corajoso. Precisa de muita coragem para olhar para a dor que você causou e não desviar o olhar. E essa coragem, essa prática de se colocar no lugar do outro, acaba gerando uma compaixão que se estende para todo mundo, inclusive para a gente, né? Completamente. O Guia para Trabalhar os Passos descreve isso de um jeito muito bonito. Fala que a gente sente uma verdadeira afinidade com os outros, sabendo que somos sujeitos às mesmas inseguranças e fracassos. A gente reconhece a humanidade de todo mundo. Isso. A empatia nos leva a ver essa humanidade compartilhada, nas nossas falhas e nos nossos esforços. A gente percebe que, assim como nós, os outros também estavam só tentando fazer o melhor que podiam. Então, o que começa com uma escuta em silêncio numa sala, numa tentativa desesperada de achar um pingo de identificação, vira uma jornada. Se transforma numa jornada que floresce na ação, na partilha, no serviço e, no fim, na reparação dos danos, reconstruindo não só relacionamentos, mas a nossa própria capacidade de se conectar como ser humano. O que nos deixa com uma reflexão, né? A meditação de hoje diz que a linguagem da empatia usa poucas palavras, é mais sentida. Certo. No entanto, o programa de NA é baseado na partilha verbal, em contar a nossa história. Fica a pergunta: como esses dois conceitos, o poder do silêncio empático que conecta e a necessidade vital da partilha que cura, como eles se equilibram e se fortalecem no dia a dia da recuperação? Essa é a grande questão, não é? O equilíbrio entre o silêncio que conecta e a palavra que cura. Fica aí a reflexão para todos nós. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto, só por hoje, funciona.